Aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar agora a nossa live aqui. Deixa eu ver como é que está aqui o nosso... Foi? Bom pessoal, meu nome é Dito Lucas, eu quero cumprimentar e agradecer a todos que estão podendo nos acompanhar aqui por essa live aqui. Já dar uma boa noite aqui para as pessoas que já estão acompanhando aqui, o Rael, Marcione, a Carlene, Luiz Dalzotto, a Cláudia Avelino Noia. Pessoal, esse aqui é o Dr. Canhoto, advogado, especialista na área eleitoral, há muitos anos já trabalha com essa especialidade, desde 1990 vem acompanhando coligações, eleições, partidos, e é um ramo bem complicado porque nem todos, está todo mundo me ouvindo bem aí, né? Quem está já acompanhando dá um ok aí no som, porque é um processo no direito sazonal, de 2 em 2 anos apenas, então poucos os advogados que realmente se dedicam a estudar, especializar na área eleitoral. E é um negócio bastante complexo. O Brasil é um dos poucos países que tem uma justiça específica na questão eleitoral e há uma complexidade muito grande, né, doutor? Tá? Nós agora, nesse momento de pandemia, passamos por um momento também complicado, porque é um momento que as eleições geram aglomeração e é uma das principais coisas que geram a contaminação pelo Covid, então o contato das pessoas. E nós temos os momentos da eleição que tem que ser a campanha. Vou tirar um pouco só para vocês me verem aqui. O doutor Canhoto está de máscara, depois eu coloco a máscara e ele vai falar. E há uma dúvida muito grande, a gente estava acompanhando agora há pouco aqui a sessão da TV Senado, onde começa a discutir a mudança da data. Essa data deve acontecer provavelmente para dia 15 de novembro, é o que está sendo discutido, que foi reunido com o ministro Barroso, 15 de novembro, primeiro turno. No caso aqui do Mato Grosso, que a gente está fazendo essa live, nós temos Cuiabá, capital, com possibilidade de ter o segundo turno, então dia 29 de novembro. Então, mas a grande maioria dos nossos municípios aqui do Mato Grosso e do país inteiro é primeiro turno mesmo. Então é dia 15 de novembro, seria aí 40 e poucos dias a mais do prazo de 4 de outubro. Então tem um tempo maior para fazer campanha, mas ninguém está quase fazendo campanha, com exceção daqueles que estão aqui nesse mundo virtual, conseguindo acessar os eleitores que também estão no mundo virtual, informações, opiniões, enfim. Hoje a ideia dessa live aqui é a gente falar sobre, principalmente para você que é pré-candidato, que está organizando o partido, que está organizando a sua chapa nos municípios, que vai coordenar campanhas, é o seguinte: o cuidado do pré-candidato ter, e o doutor Canhoto vai contribuir conosco aqui, Lorival Canhoto, tá? Mais conhecido Canhotinho, doutor Canhoto, vai contribuir dizendo quais as documentações que você tem que ser, que você já pode analisar e ver, para você não ter a surpresa lá próxima da data de inscrição da sua candidatura junto à Justiça Eleitoral, faltar uma certidão por um processo, às vezes uma coisa que nem é tão séria assim, mas que está te emperrando, e aí não tem tempo de arrumar. Então você verifica agora, a grande maioria é de graça, essas certidões, na via online, você tira pelo endereço, o doutor Canhoto vai falar calmamente cada um deles, e você vai poder ver se você está tudo ok, sua ficha está limpa, se organizar, se preparar. Ele vai te falar do processo, vai falar um pouco de convenção também, né, doutor Canhoto? Vamos falar também de financiamento
especial do fundo de campanha e outras dúvidas, mas no final vocês vão mandando aqui nos comentários, eu vou anotando. Os que forem pertinentes do assunto que ele estiver falando no momento, eu já interrompo e falo. Os outros a gente deixa para o final e nós vamos comentando. Então quero agradecer aí Levi Ribeiro já acompanhando, Chico Nakano lá de Pochorel, Levi Ribeiro de São José do Rio Claro, Rubem Júnior, Jair Rodrigues lá de Confresa, Robert Val. Pessoal, um grande abraço. Vamos lá, eu vou colocar minha máscara aqui porque aqui são dois senhores aqui, tem que se cuidar. Dois senhores já jovens há muito tempo. Ô Canhoto, fica à vontade para o senhor iniciar a gente já falando para as pessoas aqui do Mato Grosso e de outros estados que venham nos acompanhar sobre como é que vai se dar essa questão do registro da candidatura. Tá certo. Desculpe, eu vou ter que tirar minha máscara também, que fica muito desconfortável falar com essa máscara. Mas o Dito já colocou a dela e eu queria começar parabenizando o Dito pela iniciativa. Eu particularmente gosto muito da orientação, porque é um processo em que a gente depara e enfrenta e lida com muitas regras, e quanto mais conhecedores das regras estivermos, melhor será o nosso desempenho, menor será a possibilidade de errarmos. Então eu quero tratar esse debate hoje, assim, como macro, de uma visão macro, chamando de registro de candidaturas, né? O registro de candidatura é a largada, é o primeiro passo para a corrida, né? Então, errar no registro da candidatura, tropeçar no registro de candidatura, é queimar a largada, é péssimo, é horrível. As eleições nos últimos tempos têm sido cada vez mais curto o período da campanha, e se você perde um dia, 2 dias, uma semana corrigindo coisas erradas, por despreparo, por desconhecimento da regra, por qualquer razão, você perde muito tempo no período que você tem para fazer campanha propriamente dita. Então eu digo o seguinte: nós vamos falar sobre o registro de candidatura, mas eu não tenho como fazer isso sem falar de convenção para escolher candidato, porque o principal documento para registrar as candidaturas é a ata da convenção. Então, vamos falar um pouquinho sobre a convenção. A convenção, ela tem um período fixado em lei, que hoje nós estamos trabalhando, o Dito já falou, nós estamos trabalhando com a ideia de que a eleição vai ser no dia originalmente concebido, que é 4/10. Claro que vai mudar. Vai mudar, já tá, com certeza. Mas ainda as regras ainda não estão prontas, então nós vamos falar em tese sobre as situações todas e no momento oportuno, mais adiante, quando essas novas regras estiverem definidas, a gente volta a falar disso, fazendo uma adaptação a tudo que nós vamos conversar aqui hoje. Então, a convenção, ela é um ato partidário e ele é um ato formal, né? É um ato formal, tem uma forma própria de fazer, e a convenção ela é previamente e formalmente convocada. Como é que se convoca? Através da publicação de um edital na sede do partido, fixado na sede do partido e publicado na imprensa local, né? Tem um prazo para fazer isso, que no nosso caso a maioria dos partidos é de 5 dias, né? Antes do dia da convenção, e ela tem uma finalidade específica. Qual é a finalidade da convenção? A finalidade da convenção é deliberar sobre coligações, escolher candidatos majoritários e escolher candidatos proporcionais e sortear os números com os quais vão concorrer os candidatos às eleições proporcionais, porque os majoritários concorrem com o número do partido, né? E os proporcionais não, é o número do partido mais 3 algarismos à direita. Então, muitas vezes sobram números, mas às vezes os poucos números que tem, alguns são preferidos por muita gente e dá um interesse conflitante. Eu quero um número, o outro candidato também quer, o outro também quer, e tem que ter critérios. Então, o critério mais racional que tem, se não houver consenso, é sortear. O que a gente tem visto, só fazer um parênteses, Canhoto, os dirigentes municipais, eles chamam os pré-candidatos numa reunião. Agora está difícil até de reunião, vai ter que fazer uma reunião pelo Zoom ou pelo
Meet, sei lá, vai ter que fazer uma reunião e começar a discutir isso, tá? Pelo grupo de WhatsApp, e eles estão já definindo. Eu sei de partidos aí, de presidentes de partidos que já estão se adiantando para essa, porque é uma confusãozinha que dá no dia da convenção. Não, eu acho que esse aí eu já estou falando e o outro não sabia, também quer, também já estava falando. Então já começam a definir, aí eles entram num acordo. E aí, quando tem 2, 3 interessados pela mesma composição de número aí, porque os 2 primeiros números, por exemplo, Podemos é 19 mais 3 dígitos para vereador. Exato. E aí quando tem essa mesma composição, o pessoal brigando pelo número, tenta na conversa. E quem conversar melhor leva, eu acho que é melhor assim do que ficar. Eu sempre sugiro que façam isso mesmo, né? Porque o número é importante, inclusive, para ele trabalhar a questão do jingle, a facilidade de votar, tem que ser muito bem pensado. Tem muitas composições interessantes aí para se colocar em qualquer número de qualquer sigla. Né? Eu sugiro que os dirigentes montem uma lista e questionem com os pré-candidatos. Que número você gostaria de concorrer? Monta uma lista. Se não houver nenhuma coincidência, está resolvido. Mas muitas vezes acontece de mais de um candidato optarem pelo mesmo número. Tem aqueles candidatos que têm preferência, quem já concorreu, quem é mandatário, está concorrendo à reeleição, tem preferência sobre o número, mas fora dessas hipóteses, todo mundo concorre assim, livremente. Então, esse é um assunto simples quando acontecer. Há só dois casos que optaram pelo mesmo número. Então, esses 2 candidatos se entendam, um faz opção por um outro número e está resolvido. Esse detalhe é importante falar disso, porque esses números com os quais concorrerão os candidatos, eles devem constar da ata da convenção, certo? Então, nós falando dos objetivos da convenção. Deliberar sobre coligações. Mas tem coligação? Tem. Para a majoritária, tem. Não tem para a proporcional, mas para a majoritária, tem. Então, decidiu sobre coligação. Então, vamos agora escolher os candidatos. Vamos concorrer para prefeito? Não, só para vereador. Então, vamos escolher candidatos a vereador. Doutor, pois não. Só o pessoal está perguntando aqui se vai ter modelos e tal. Com certeza, todos os partidos da direção estadual enviam para as direções municipais um modelo de como você redigir a minuta da ata, né? Com todos esses passo a passo, até para facilitar. Até porque a legislação, ela exige que a ata tenha determinadas informações. Exato. Por exemplo... E não pode ter erro. A data em que a convenção aconteceu, o local, o horário, quem é que presidiu, para que cargos escolheram o candidato. O edital de convocação. Você entendeu? Então, mas a gente com certeza nós vamos mandar elaborar modelos e mandar, até porque as deliberações que vão constar das atas, elas não podem ser conflitantes. Por exemplo, se você faz uma coligação de 2 partidos para a majoritária, e você diz que o partido 1 vai lançar o candidato a prefeito e o partido 2 o candidato a vice, a ata do partido 2, ela tem que ser compatível à deliberação com as deliberações constantes da ata do partido 1. Então, assim, eu tenho muito medo de sair errado, porque é muito comum acontecer esses tropeços e atrasa no registro da candidatura. O juiz baixa a inteligência, o processo manda substituir a ata e tal. Então, é bom evitar esse tipo de coisa. Vamos mandar, com certeza, modelitos. Agora, acho importante que as pessoas compreendam as regras, porque quando você pegar a ata, você vai simplesmente corroborar tudo que você já recebeu de orientação, que você já tem um domínio. Isso vai facilitar o seu trabalho para você não ter que redigir uma ata com aquelas minúcias, com aqueles detalhes. Então, nós vamos fazer esse trabalho para você. Mas compreender a mecânica, isso é fundamental. Então, escolher candidatos... E você que não é do partido que o Dr. Canhoto está dando assessoria ou consultoria, ele vai deixar depois também um telefone, um endereço de mídia social ou e-mail. Correto. Para que alguém se interessar, principalmente aqui do Mato Grosso, puder estar entrando em contato, excelente profissional que pode estar auxiliando na organização da sua campanha. Exatamente. Então, no final vamos passar esses contatos, é bom mesmo, porque é o nosso comercial, né? A oportunidade que tem de fazer o nosso comercial, né? Então, feito isso, realizou a convenção, fez a ata ela tem que ser redigida num livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Alguém vai falar assim, mas ainda existe? Isso existe, é uma exigência legal.
Se vocês, dirigentes partidários, ainda não têm um livro de atos aberto e rubricado pelo juiz eleitoral, tem um termo de abertura, um termo de encerramento, providencie imediatamente. Isso é fundamental, tem que ter, né? Ah, mas a gente não vai fazer a ata digitada? Sim, vai fazer a ata digitada e vai colar a ata no livro que tem que ter as páginas numeradas, tem que ter o visto do juiz, e é essa ata que vai mandar para a Justiça Eleitoral, certo? Dito isso, né? O nome, né, que ele vai usar, né? Lá na ata, uma série de informações, principalmente quando você vai listar os candidatos, você tem que dizer o nome para constar na urna. Vai ter que ter o nome completo dele, vai ter que ter o nome para constar na urna, né? E o cargo que ele vai concorrer. Isso, a própria legislação lista quais são as informações. Por isso que a gente vai facilitar, mandar um modelito pronto para vocês não terem que quebrar cabeça com isso. Bom, feito isso, já tem a convenção, já tem a ata da convenção. Vamos fazer o registro da candidatura. O registro da candidatura, ele é feito através de um sistema desenvolvido pelo TSE, que todo mundo que já disputou a eleição sabe, mas ele sempre sofre algumas modificações, que é o Candex. O Candex é um sistema que tem duas versões. O CANDE é uma versão que é utilizada pela Justiça Eleitoral, e o Candex é uma versão externa do CANDE, que é a versão que os partidos e candidatos utilizam para fazer o registro. É simples, muito simples, mas é preciso que o partido tenha alguém preparado para lidar com esse sistema. Eu, particularmente, eu estava comentando com o Tito que eu sou muito limitado em termos de tecnologia, mas tem que lidar com esse sistema. Esse sistema, só para vocês terem uma ideia, só um manual que tem para vocês aprenderem a lidar com o sistema, ele tem mais ou menos 150 páginas. Então você veja que tem muitos detalhes que precisa conhecer do sistema, e não tem jeito de fazer sem a utilização desse sistema, é exigência legal. Então tem que baixar o sistema já está disponível, já pode baixar, já pode fazer simulações, experimentar. A gurizada de hoje, os mais jovens, tem muita facilidade, mas é preciso fazer experimento para quando chegar a hora, estar dominando aquilo e não ter dificuldade. Isso é fundamental, né? Então, o registro propriamente dito é você alimentar o sistema e alimentar com uma série de informações que a lei diz, muitas delas sobre o candidato e muitas delas sobre o partido. Quais são os partidos coligados? Que dia fez a convenção? Para que cargos estão concorrendo os candidatos? Então, esses detalhes assim, são muito simples de alimentar. E aí, na hora de concluir o sistema, ele gera dois documentos, que é o DRAP e o RRC. O DRAP é demonstrativo de regularidade dos atos partidários. O que é isso? A justiça quer saber se o partido que está fazendo aquela convenção, que está redigindo aquela ata, se ele está apto, ele tem um mandato, a comissão provisória ou o diretório está dentro do seu mandato, dentro da sua validade, ou está vencido, porque se tiver vencido, ele não está apto a concorrer. Lembrando que com aquela lei que foi aprovada agora em 2018, né? 18 ou 19, comissão provisória pode indicar candidatos a vereador e prefeito, tá? Sim. Antes estava uma discussão normal, que era só diretória, não, normal, tá? Mas se vocês pegarem no site da Justiça Eleitoral, tirar uma certidão de anotação do órgão partidário, Sim. Lá tem a data que ela foi designada e até quando vai a validade. Isso. Ela tem que estar dentro da validade. Se não tiver, tem que conversar com a direção estadual, renova com a devida antecedência, para ela estar dentro da sua validade, certo? Feito isso, tem que instruir esses pedidos, ela vai gerar o DRAP e vai gerar o RRC. O que é o RRC? Requerimento de Registro de Candidatura. Nesse requerimento de registro de candidatura, ele trata da vida dos candidatos. O DRAP, ele é o que a gente chama de processo mãe. Pega-se, são 2 ou 3 ou 4 partidos coligados, tem que juntar a ata de cada um desses partidos, dizer os cargos para se coligaram, quem são os candidatos, etc. Monta o processo principal. Aí vamos para o RRC, que é requerimento de registro de candidatura. Cada candidato concorrente pela coligação ou por um partido que concorrer sozinho, ele deve apresentar uma série de documentos. Esses documentos são principalmente, que o dito tem chamado de checklist,
E é isso mesmo, é uma lista de documentos que vocês têm que ter isso pronto e já pode começar a tirar já imediatamente, porque as certidões, elas têm um vencimento, elas valem por 30 dias, mas elas são tudo tiradas via online, então não tem nenhuma dificuldade de tirar essa certidão já, e no dia, se ela já tiver vencido, tira de novo, né? Então as certidões são certidões criminais da Justiça Estadual e certidões criminais da Justiça Federal, de primeiro e segundo grau. Certidão criminal da Justiça Estadual, certidão criminal da Justiça Federal, de primeiro e segundo grau. Tirou essas certidões, o que mais que precisa? Muitas dessas certidões, teoricamente, vão sair positivas, ou porque o candidato responde a uma determinada ação, muitas delas que não impedem, não representam nenhum óbice ao registro da candidatura, mas ela sai positiva e o juiz quer saber que ação é essa, do que trata, não tem uma condenação, não gera um impedimento, não suspendeu direitos políticos, você entendeu? Então, toda vez que a certidão sair positiva, existe uma certidão que nós chamamos de certidão de objeto em pé. Que é isso? É uma certidão que vai dizer que tipo de ação que se trata, em que fase ela está, se já tem condenação, se tem trânsito em julgado, isso é fundamental. E ela é uma certidão que os tribunais têm a prerrogativa de negociar com os tribunais eleitorais, negociar com o Tribunal de Justiça, para criar facilidade, que são muitos candidatos em todos os municípios precisando dessas certidões. Então, normalmente, eles criam um mecanismo para facilitar a obtenção. E às vezes sai positiva e você que é a parte denunciante, então você não tem nem sanção nenhuma, na verdade você é que está acusando uma determinada situação lá, qualquer. Exatamente, às vezes o candidato é o autor da ação. Exatamente, e aí dá negativo, não tem... dá positivo, aliás. Mas ó, enquanto eu tomo água aqui, eu quero só registrar e já vai ter algumas perguntas. Sim. Doutor Jorge Arnai, lá de Sinop, Márcio Fontes, Alessandro Ramos, Amirtes de Primavera, Wilson Quiche lá de Cássio, vereadora Cátia Brambila de Guarantã, um abraço, Mega de Cochorel, Luiz Vieira de Confresa, José Alito de Barra do Bugre, Celso Costinho de Matupá, que está perguntando sobre descompatibilização, lá no final a gente fala, né? Correto. Também o Luiz Antônio está perguntando a mesma coisa, a Janaína, um abraço lá de Brasnorte, Neto de Rondonópolis, Paulo Sérgio de Canarana. É isso aí. O Alessandro também perguntou sobre tempo de televisão, a gente vai tocar nesse assunto lá no final. Sim, podemos. Tá? Lúcio Léo, um abraço lá de Guarantã. Perfeito, perfeito. Bem-vindos todos aí que o Dito está citando aí, que estão participando. Eu fico muito contente quando a participação é massiva, que significa que as pessoas estão interessadas, então o nosso trabalho realmente atende à expectativa, ao interesse dos dirigentes. Eu diria que o ato de registro das candidaturas, ele não é um ato só do partido e nem é um ato só dos candidatos. Tem certos atos no processo eleitoral que incumbem ao partido. O partido é que tem que fazer. Outros incumbem aos candidatos. E alguns incumbem a ambos. Por exemplo, registro de candidatura. Quem requer o registro de candidatura é o órgão partidário. Mas ele, para fazer isso, ele precisa dos documentos e das informações que são fornecidos pelo candidato. Então, é um ato conjunto. Né? E normalmente é necessária a interação do partido com os candidatos. O candidato às vezes se acomoda, ou porque não tem muito domínio da situação, ou porque acha que está tudo bem, que os dirigentes sabem cuidar disso, e às vezes não se envolve muito com a questão. Eu sugiro que se envolvam com a questão, discutam, assistam, acompanhem de perto, porque afinal de contas é a sua candidatura que está em jogo. Às vezes você ensaia, você se prepara, se organiza durante meses, às vezes anos, para uma candidatura, chega na hora, por um descuido qualquer, você tem o registro de sua candidatura prejudicado. Então a minha sugestão é que se envolvam com isso. Sabe? É um pouquinho burocrático, mas é tão simples e tão rápido que quando você menos esperar, você já passou essa fase, já está pedindo voto, já está arrecadando, aplicando recursos, mexendo com prestação de conta. Então, o registro da candidatura é fundamental, é simples. Né? Feito isso, eu queria repetir que além das certidões criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal,
outros documentos são necessários. Quais são? Primeiro deles, relação de bens. A relação de bens, não é você pegar a sua declaração de imposto de renda, tirar uma cópia e fornecer. Não é isso. Primeiro que ela tem que ser atualizada. Então, a sua declaração de bens do ano passado pode não estar mais atualizada. Tem bens lá que já não te pertencem mais e você já tem outros bens que você adquiriu depois daquilo e que precisa ser atualizado. Então, a relação de bens ela é feita no próprio sistema. Você faz uma relação, assina e entrega. A pessoa que vai mexer com o Candex vai copiar aquilo no sistema. Depois que ela está pronta, o sistema vai gerar uma relação que vai ser impressa e o candidato vai assinar. O candidato precisa assinar. Assim como a autorização para requerer o registro de candidatura é um formulário que o sistema gera uma declaração e aí o candidato tem que assinar tanto a declaração de bens como a autorização para requerer o registro da candidatura. Por que é importante falar isso? Porque às vezes você tem outros compromissos e no dia do registro de candidatura você não está presente. E quem é que vai assinar por você? É possível que você se faça representar por um procurador, mas é preciso que você saiba disso já e se providencia esse procurador, essa procuração, para no dia, se você estiver presente, você assina. Se você não estiver, tem alguém habilitado com a procuração para te representar nesse ato. Isso é importantíssimo, muito importante, porque a declaração de bens, a autorização do registro de candidatura e o próprio presidente do partido que assina os pedidos. Pode ser uma questão de saúde sua ou familiar, você tem que se ausentar da convenção, é bom estar bem preparado. No dia da convenção, o presidente vai estar presente, certifique-se, você vai fazer a convenção tal dia, um dia, 2 depois nós vamos requerer o registro da candidatura. Beleza, certo? Certifique-se que o candidato ou os candidatos estarão presentes, certifique-se que o presidente do partido vai estar presente. E se for coligação, quem que assina? Quando você celebra a coligação, as atas dos partidos coligados já escolheram um representante legal para aquela coligação. Tem que ser consensual e, preferencialmente, alguém que tenha alguma desenvoltura para lidar com isso. Porque o representante da coligação ele tem um papel de presidente de partido. É como se ele fosse o presidente do partido, só que ele é o presidente de uma coligação. Então, ele está falando por todos os candidatos de um partido, por todos os candidatos de outro partido. Então, ele vai ter que agir em nome desse conjunto e muitas vezes ele não tem tempo para consultar e para pedir opinião, ele vai decidir. Por isso que, ao escolher quem é o representante da coligação, seria de bom tom que escolhesse bem essa pessoa, uma pessoa que seja ponderada, que saiba lidar com as divergências, com os conflitos de opiniões e que consiga atender a todos os interesses, né? Bom, feito isso, falei da declaração de bens. Só dar uma informação aqui, o Wilson Kish lá de Castro dizendo que nós estávamos acompanhando aqui a TV Senado, Sim. Aí começamos e foi aprovado, ele está dizendo aqui pela Agência Senado Informação que foi aprovado realmente aquelas datas que estão sendo discutidas, 15 e 29. 15 e 29, tá? Então, agora vai para a Câmara, tem que ser aprovado por 308 deputados, né, 2/3. Deve ter sido aprovado, então, por pelo menos 49 senadores no Senado, e agora vamos esperar a aprovação para a gente ver o texto final, ver como é que ficou tudo. Perfeito, perfeito. Voltando a falar do... Obrigado aí, Kish. O Kish eu conheci ele de muitos anos, de muito tempo atrás. Ele deve me conhecer, lembrar de mim. Então, nós falamos da documentação, nós falamos das certidões, falamos da declaração de bens. Para os candidatos majoritários, existe uma coisa que é ótima e que todo mundo já devia estar fazendo, que é o que a gente chama Essa declaração de bens, só para que estão perguntando, a pessoa é casada, é o que corresponde a ela. Ela não precisa, tipo assim, ela vai citar, tem uma casa, 50% de uma casa que vale tanto. É isso? Exatamente, exatamente. Tá. É porque... Seu cônjuge não tem... Quando você casa... Não tem nada a ver com isso. Você casa por algum regime de bens. Se você Isso. casou por um regime de comunhão parcial de bens, tudo que se adquire na constância do casamento é do esposo e da esposa. Então, se você vai declarar aquele bem, você vai declarar 50%, porque Exato. 50% é da sua esposa, certo? Mas é um detalhe bem oportuno. Tem que ver isso aí, porque isso vai impactar no que você vai poder, inclusive, doar, investir na sua própria campanha. Outro detalhe, já que nós estamos ainda falando de declaração de bens,
saldo bancário. É muito comum a pessoa não declara um saldo bancário porque ele não trata isso como um bem. E aí, quando começa a campanha, ele pega um dinheiro que ele tem na sua conta bancária e utiliza recurso próprio na campanha. Aí vem o órgão técnico que julga as contas e fala, não, você não tinha dinheiro para usar na campanha porque na sua declaração de bens não aparece isso. E é um problema para corrigir isso, porque aí o erro não está na prestação de conta, o erro está na declaração de bens. Você entendeu? Mas quando os julgadores das contas vão julgar, eles tratam muitas vezes como se o erro estivesse na prestação de conta. Não está na prestação de conta. O candidato tinha o dinheiro, tinha a conta e usou um dinheiro que lhe pertencia em data anterior que estava na conta, mas não estava na declaração de bens. Entendeu? Então é importante isso. Cota societária, você é sócio de uma empresa, você tem lá X cotas que vale tantos R$ 1.000. Tudo isso tem que ser declarado. Caderneta de poupança, etc. Tudo isso tem que ser declarado. Então, muita atenção para não cometerem falhas. Bom, feito isso, ainda temos que falar da fotografia. A fotografia é um documento importante também. Antigamente era aquela fotografia de papel, hoje é fotografia digital, 5x7, tamanho passaporte, e a legislação ela faz referência à fotografia, traz uma série de dados que quanto mais você seguir aquela orientação, melhor ela vai sair na urna eletrônica. Porque quando você o eleitor digita o número, vai aparecer sua foto na tela, né? E aí, quanto melhor tiver a sua foto, melhor será a sua identificação para o eleitor ter certeza que ele está votando para o candidato da sua preferência. É colorido ou preto e branco? Ela é preferencialmente colorida. Colorida, pode ser colorida. Eu quero só fazer um detalhe que o pessoal está perguntando aqui também. Sim. Aqueles que são pré-candidatos, dirigentes do partido Podemos, a gente vai estar mandando uma lista com os endereços onde tira essas certidões, inclusive essa semana mesmo vamos fazer uma circular e mandar para o pessoal, e todos os partidos acabam providenciando isso. Na verdade estava se segurando um pouco em função dessas datas que estão sendo votadas aí na Câmara e no Congresso. Exatamente. Mas já estou até com uma circular bem adiantada. Sim. Que vai ver se amanhã ou depois a gente já solta. Exatamente. Com esses endereços que as pessoas já irem poder ir tirando e simulando. Ver se consolidando mais essa questão da convenção, a gente manda também os modelos e tudo. Exato. Então falei da fotografia e vamos falar de prova de alfabetização. Isso é importante. Por que precisa disso? Porque o analfabeto é inelegível, né? Então você precisa comprovar que você é alfabetizado. Como é que se comprova isso? Quem tem curso superior, o seu diploma. Quem tem segundo grau, o segundo grau. Acontece que muitas vezes, na hora que você vai atrás do documento, você não sabe onde que está o documento. Aí você vai atrás da sua escola, a sua escola já fechou. Às vezes você fez o segundo grau em um outro estado, a escola já nem existe mais. Então, então não tem jeito? Tem. Você vai ser submetido a um teste reservado, discreto e tal, mas é mais complicado do que você simplesmente apresentar uma cópia do documento de escolaridade, que normalmente todo mundo tem. Mas é bom saber. Dá mais trabalho, né? É muito mais fácil ter o documento e apresentar. Então, procure saber se está fácil, se está ao alcance das mãos, se sabe onde está guardado, se tem como conseguir. Se não tem, na pior das hipóteses, vai ter que ser submetido a um teste. E tem um fator político também aí, né? Você tem que se submeter, tem que fazer esse teste. O cara é tão despreparado para ser vereador que teve que fazer teste para provar se sabia ler e escrever. Eu estou te falando porque o adversário, você está entrando para um campo que tem mais gente para bater do que para te empurrar, para te ajudar. Com certeza. Então a gente tem que se cuidar de tudo. Se você tem a formação, é claro que tem gente com pouca escolaridade que tem discernimento político e decisão e opinião melhor que muita gente lá da academia, inclusive. Mas precisa demonstrar que é alfabetizado. Exatamente. Né? Então, falando da prova de alfabetização, e muitos, inclusive já tem algumas perguntas aqui, relativa à desincompatibilização. Todos que são servidores públicos precisam se afastar dos cargos para poder concorrer a cargo eletivo. Dependendo do cargo que você ocupa, dependendo do cargo que você pleiteia, é o prazo de desincompatibilização. Eu gosto de responder caso a caso, porque às vezes a pessoa pergunta assim, eu sou servidor público. Então 3 meses.
Mas que cargo você ocupa? Aí é secretário municipal, aí já não é 3 meses, você entendeu? Então, eu Agente pediria... de saúde é quanto tempo? O senhor lembra ou não? Normalmente, a servidor público é 3 meses. 3 meses. 3 meses. Efetivo, Comissionado. comissionado. O comissionado. Aí o que... Só que o comissionado perde o emprego, né? O comissionado, existem formas de desincompatibilizar. Como você rompe com a desincompatibilização? Quem é servidor efetivo, ele se licencia para atividades políticas, no tempo certo. Quem é nomeado, cargo de confiança, ele se licencia, ele desincompatibiliza através da exoneração, ele tem que ser exonerado do cargo. Quem é contratado, tem muitos contratados nas prefeituras, então esses contratados, eles fazem um distrato, rescinde o contrato de trabalho, então contratado é uma forma, nomeado é outra, efetivo é outra, você entendeu? E os prazos dependendo do cargo que você ocupa e do cargo que você pretende investidura, você entendeu? Mas eu prefiro responder caso a caso, todo mundo pode passar para a Stephanie lá, o de outros partidos, a sua dúvida que a gente analisa caso a caso e respondendo, né? Manda seu e-mail aqui, eu respondo no seu e-mail também, mando a lista. Exato. Tá? A gente está esperando essa votação, eu não olhei como é que ficou o texto final, nós não olhamos, né, para ver se o prazo, não sei se eu podia comentar isso, de descompatibilização, a lei fala 3 meses antes do pleito. Se o pleito for jogado para dia 15, seria lógico que fosse mais para frente o prazo de descompatibilização, mas tem que ver como é que vai sair a lei votada pelo Senado e pela Câmara. Se a Câmara não vai mudar nada, se vai acrescentar, então tem que esperar votar a lei mesmo. Exato. O raciocínio é lógico, é um raciocínio quase matemático. Aí eu tenho que desincompatibilizar 3 meses. Com 3 meses. 3 meses de quê? Da data do pleito. Se o pleito mudou a data, claro que esses 3 meses vai mudar. A data já não vai ser a mesma data, inicialmente concebida. Mas isso aí, logo amanhã, depois, ele já vai... Nós podemos até fazer um outro debate mais à frente aqui, para dissecar bem o assunto, já com as regras bem certinhas. Mas o fato é que quando você requer o registro de candidatura, um dos documentos que tem que ser apresentado é a prova de desincompatibilização daqueles que são obrigados a desincompatibilizar porque ocupam cargos públicos, cargo na administração pública. O Celso Costinho está até perguntando, que o prazo vai ser o mesmo, vamos esperar o texto da lei. Exatamente. Como é que vai sair da Câmara? Se eles mudarem, a lógica seria 3 meses antes da eleição, 3 meses antes de 15 de novembro. Tá? Correto. Mas vamos ter que aguardar a votação para ver o que vai sair preto no branco, publicado no Diário Oficial. Outro documento, a prova de desincompatibilização e o documento oficial. Cópia do documento oficial. O que é o documento oficial? A princípio, a carteira de identidade, o CNH, carteira da OAB, carteira do CRC. Não pode estar vencida, né? Não pode estar vencida, né? Esse documento é fundamental, tem que ter, né? Para os candidatos a prefeito, as propostas que ele defende, que nós chamamos de plano de governo. Esse é um documento fundamental, porque para o candidato que já tem experiência, ou principalmente para o que não tem experiência, quando ele começa a estudar o seu plano de governo, ele vai descobrir as dificuldades, as carências nas áreas específicas. Na educação nós temos um problema tal, na saúde nós temos isso, na segurança aqui, estradas vicinais, agricultura familiar, não sei o quê. As áreas são as mais distintas e, a princípio, nem todos têm domínio sobre as dificuldades vivenciadas pelo município em cada um desses setores. Normalmente, o candidato tende a criticar a administração atual. Particularmente, eu não gosto muito dessa lógica, eu gosto de você mostrar o que está sendo feito e você apresenta algo para melhorar aquilo. Criticar por criticar é muito simples e o povo já está meio saturado com essas coisas. Então, o plano de governo é fundamental que ele já comece a ser bem feito e muitas vezes você não faz ou não faz direito, aí apresenta um planozinho de governo lá que já vai ser motivo de críticas e críticas e críticas, porque doutor Canhoto, quero até fazer, a gente vai fazer uma live aqui também na nossa página aqui, aí nós vamos fazer uma com o Renan Garcia, que é contador. Eu sei que você entende muito de contabilidade, eu quero trazer um contador para a gente falar um pouco de prestação de conta. Correto. E eu estou conversando com 2 especialistas, vamos ver qual que vem aqui para a gente falar, porque não cabe aqui muita gente, para a gente falar sobre plano de governo para aqueles que vão ser candidatos
a prefeito, porque é obrigado por lei a apresentar. É obrigado. Nem que seja uma folha, mas você não vai fazer o ridículo de fazer um plano de governo, sabe, totalmente incipiente. Então tem que ter realmente as ideias que você defende enquanto gestor para o município. É claro que isso pode ser construído de forma coletiva, com a chapa de vereadores, com os partidos apoiadores, com os segmentos organizados, o pessoal do comércio, da indústria, da cidade, do município. E isso aí tem algumas, não é uma metodologia, mas tem algumas coisas que você não pode esquecer. Tá? E nós temos uma característica diferente no nosso estado, que são municípios geralmente pequenos. Nós temos cerca de 90 municípios que não têm 10 mil habitantes. Então são cidades pequenas. Exato. E todos esses candidatos, você pega aí 141 municípios, na média de 3 a 4 candidatos por cidade, ou mais até, porque agora não tem coligação de vereador, multiplicou as candidaturas de prefeito, vai ter que ter plano de governo para todo lado. E vai ter muita coisa para o cidadão analisar. Então só aquelas realmente com ideias boas, com coisas bem claras, é que vão realmente chamar atenção. Pode ser uma peça de campanha para você. Então nós vamos ter esse tema discutido também. Desculpa aí. Não, perfeito. É isso mesmo. Inclusive, se você apresenta um plano muito displicente, que trata muito superficialmente das questões, você já não vende uma boa impressão para o eleitor. Né? Pô, esse camarada tratou tão superficialmente as coisas, não está preocupado, ele acha que está tudo bem, a administração não tem nada para melhorar. Então eu dou muita atenção para isso. Eu acho que é importante aprofundar e fazer o melhor plano de governo possível, mostre respeito para o cidadão. Uma vez nós fizemos uma impugnação a um registro de uma candidatura, exatamente porque o plano de governo que o candidato apresentou era uma cópia de um plano de governo não sei quantos anos atrás, ridículo, sem isso. As devidas adaptações, e nós tratamos aquilo como se ele não tivesse apresentado um plano de governo. Era um plano de governo tão sem qualidade que não podíamos tratar aquilo como um plano de governo. Então nós entramos na justiça, não deu o resultado esperado, porque é uma coisa nova, a justiça não está familiarizada com isso. Mas faz o cara passar uma vergonha, né? Mas pelo menos deu uma publicidade negativa para o candidato. Então, acho que é um assunto que merece. Eu estou com a máscara camuflada aqui para vocês perceberem que campanha é uma guerra. Gente, só fazer um parênteses. O Guilherme Queiroz perguntando aqui se pode ser candidato ele com 20 anos de idade. Pode. Para vereador? Para vereador. Sim, o prazo é a idade constitucionalmente. Para Senado, que tem que ser 35, né? Prefeito tem que ser 20 anos, né? 20 anos. Mas para vereador, tranquilo. Para vereador é tranquilo. E isso é condição constitucional de elegibilidade. Né? Quando você vai propor o seu registro da candidatura, vai ser aferida uma série de coisas. A documentação que você apresenta, ela se presta a demonstrar que você preenche principalmente as condições constitucionais de elegibilidade, que são a nacionalidade brasileira, eu até com ela aqui na mão, a nacionalidade do Brasil, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral tem que ser eleitor, né? O domicílio eleitoral na circunscrição, você tem que ser eleitor do município por onde vai concorrer pelo menos 6 meses antes, a filiação partidária dentro dos 6 meses, a idade mínima de 21 anos para prefeito e vice, 21 prefeito e vice, e 18 anos para vereador. Então são condições constitucionais de elegibilidade. Né? Beleza. Só fazer um abraço aqui para o Rogério Vilela. Ele perguntou, e aí acho que você pode falar sobre certificado digital quando é comissão provisória. É necessário para... Certificado digital para... o partido? Olha, lá de Comodoro, Rogério Vilela. O certificado digital, ele é uma exigência contábil, mas em 2019, não sei se 18 ou 19, saiu uma lei alterando isso, que para os municípios onde não teve arrecadação e gastos, a prestação de conta anual normalmente é uma declaração de ausência de movimentação de recursos. Mas geralmente ano eleitoral tem movimentação. Aí esse é o problema, porque a convenção é um ato do partido, tem gasto. Mas a convenção, por exemplo, você vai declarar, se nós estamos falando de contas anuais, ela vai aparecer no exercício seguinte. No ano seguinte. Porque o exercício financeiro de 2020,
A prestação de contas nós vamos fazer no mês, até o dia 30/6/2021. Então lá que ela tem que aparecer. Então, mas o importante é saber que as contas zeradas, né, elas são feitas através de uma declaração de ausência e então não precisa da certificação digital, certo? Isso aí é uma preocupação bastante pertinente, porque hoje a contabilidade digital, a prestação de conta do partido, você apresenta uma série de documentos. Um dos documentos, estou falando de prestação de contas com movimento. Um dos documentos que você tem que apresentar é a prova da remessa digital para a Receita Federal. E aí você precisa do certificado digital para fazer isso. Agora, se você não teve movimento nenhum, a certificação, só aquela declaração de ausência resolve. 99% das prestações de conta que nós estamos fazendo agora são na forma de declaração de ausência de conta. Então não precisa de certificação digital. Mas é bom acostumando e tirar, porque logo logo vai ser necessário. Isso aí. Então, mandar um abraço para o Rogério Vilela lá do Comodoro, respondendo para ele. Carlão de Cáceres, a Kerly Santana, quer saber a lista de certidões, nós vamos mandar para ela no e-mail. Isso. Márcio Fontes, falar sobre o fundo partidário daqui a pouco. Júnior Marques, Jamaira Proença, Salete Costa, Wilson José lá de Rondonópolis, um abraço. Francis Livre Queiroz aqui de Cuiabá. O Guilherme está perguntando qual que é o partido que eu indico. Eu não vou te indicar o partido aqui, mas eu vou te falar o seguinte: você estava perguntando se com 20 anos podia ser candidato. Pode. Se você não está afiliado hoje, nesse momento, nesse prédio você não tem como disputar a eleição, porque você tinha que estar afiliado lá atrás. Com 6 meses de antecedência. Da eleição. Então não dá. Mandar um abraço também para o Divino Corretor e para a Daiane Camargo lá de Nova Chavantina. Então, assim, em termos de documentação, além de documento oficial, além de prova de alfabetização, além de prova de desincompatibilização, além de relação de bens, das propostas de governo para os majoritários e das certidões criminais, o resto são você provar a filiação partidária, a negativa de crime eleitoral, não sei o que, a justiça vai fazer isso por você. Só que você pode se certificar já, tirando uma certidão de filiação partidária, tirando uma certidão de quitação eleitoral, tirando uma certidão negativa de crime eleitoral, tudo porque na hora que a justiça estiver trabalhando no seu processo de registro de candidatura... Primeira e segunda instância, né? Ele, na hora que ele estiver trabalhando no registro de candidatura, no seu processo de registro de candidatura, você não precisa juntar certidões da Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral vai consultar a tua vida lá nos registros dele e vai certificar. Certifica que o candidato tal está afiliado em tempo hábil ao partido tal. Certifica que não consta crime de natureza eleitoral. Certifica que está quites com a Justiça Eleitoral. Certifica que tem domicílio eleitoral nesse município desde tal data. Ou seja, é melhor você consultar agora, que você tira tudo online, você não precisa gastar com isso, e saber que você não vai ter um tropeço na última hora. Porque a certidão de quitação eleitoral, por exemplo, ela envolve até o comparecimento às urnas. De repente a pessoa não foi às urnas votar na última eleição e não está quite por conta disso. E aí o seu registro de candidatura vai ser indeferido por isso. Olha que absurdo, né? Custa consultar isso agora? Não, já faça logo isso agora. Certidão de quitação eleitoral, isso é fundamental. Todo mundo tem que tirar. Então, Dito, eu acho assim que, resumidamente... Eu podia falar um pouco... Agora vamos ver o que mais que nós podemos aproveitar o tempo. Fundo especial de financiamento de campanha, tem gente perguntando fundo, qual que é de um partido ou outro. Já saiu uma lista, tá, de quanto que é reservado do fundão. Tem vários nomes, mas é o fundo destinado ao financiamento especial de campanhas. Esse dinheiro é um dinheiro público, portanto tem que ter muita responsabilidade, porque ele é altamente fiscalizado. Tudo que você gastar na campanha de forma correta, tem que ser, vai ser lançado numa plataforma, vai estar visto por todo mundo lá no portal Transparência, nas prestações de contas da Justiça Eleitoral. Uma hora ou outra a pessoa vai ver no que você gastou e se você fez besteira ou não com o dinheiro. Tá? Esse dinheiro é para promoção da campanha eleitoral, para a promoção das suas ideias e propostas para o bem comum que você pensa para o seu município, no caso dessas eleições municipais. Então, cada partido, conforme a sua composição no Congresso, Câmara e Senado,
ele tem um direito a esse fundo. Foram 2 bilhões, né? 2 bilhões de qualquer coisa. E aí foi dividido. Tem muita gente do Podemos aqui, o Podemos ficou com 88 milhões e um pouco para distribuir para o país inteiro, os 5 mil e tantos municípios, mas não tem candidatura nos todos os municípios, aqui no Mato Grosso mesmo não vai ter em todos, mas numa boa parte. E isso aí é para dividir entre as candidaturas a vereador e as candidaturas a prefeito. Cada partido tem uma forma de meritocracia para distribuir isso. Tá? Critérios. Então, tamanho do município, potencialidade dos candidatos, principalmente os majoritários. De vereador tem que ser meio que igual, porque não tem jeito. Eu e o Canhoto somos candidatos, por exemplo. Um exemplo, não somos candidatos, mas digamos que fôssemos candidatos. Tá? Então, é correto, até para não criar confusão dentro do grupo, da chapa, da campanha, que o mesmo que ele receber, que eu receba. Lembrando que as mulheres têm direito a 30%. 30%. No mínimo, pode ser mais. No mínimo, 30% desses recursos, os dirigentes partidários de todas as legendas têm que distribuir para as candidaturas femininas, como promoção e incentivo da eleição de mais representantes femininas nos parlamentos municipais e nas prefeituras. Então, esse é o dinheiro que é distribuído. Tem uma discussão muito grande na internet que as pessoas estão querendo abrir mão desse recurso. Tudo bem, se alguém da coligação abrir mão, sobra para outro que queira utilizar de forma correta o recurso. Tá? É um direito que o candidato vai ter, mas lembrando que tem alguns partidos que têm uma soma maior, porque tem mais deputados e senadores, e outros têm uma soma menor. Tá? Então, essa distribuição é feita no país inteiro. Cada partido tem um critério que tem que seguir as normas de porcentagem para homem e mulher, mas a forma como ele vai distribuir isso tem um trabalho lá. O dinheiro que o partido tem, além disso, é o fundo partidário, que é para manutenção do funcionamento diário, manutenção das fundações. Todos os partidos têm uma fundação de formação, preparação política, enfim. Esse é o dinheiro público que há. Agora, quem entra numa disputa eleitoral, prefeito ou vereador, tem que saber o seguinte: você vai ter que gastar alguma coisa. Eu vou fazer campanha só na mídia social, beleza, mas você vai impulsionar. Se o recurso não veio suficiente para fazer a sua estratégia de impulsionamento, para contratar uma pessoa para fazer legenda, preparar melhor seu vídeo, fazer aquele bannerzinho, às vezes você não domina a técnica, para poder postar, fazer o impulsionamento no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá, nas plataformas todas que tem. Você vai andar um distrito, você tem que abastecer carro, às vezes você tem que andar com 1 ou 2 pessoas juntas, aí você tem que gastar com refeição. Isso tudo é possível prestar conta, né, doutor? Claro. Você pode prestar conta disso, deve, tá? Obrigatório. É obrigatório demonstrar no que você fez. A Justiça Eleitoral, ela quer saber no que você gastou. Só isso. Deixa eu fazer um parênteses. Com práticas legais. Deixa eu fazer um parênteses para falar desse ponto que é importante. Porque em se tratando de recurso público, assim como o fundo partidário, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é um recurso público. Né? Uhum. Quando você usa recurso público, primeira coisa, você tem que apresentar os comprovantes, os documentos fiscais que acobertaram as despesas. Se eu fizer uma doação para um determinado candidato, ele pega aquilo, põe na conta bancária e utiliza. Ele não precisa apresentar o documento que acobertou aquela despesa. Mas se ele receber recurso do fundo partidário, a prestação de conta dele já tem que ir com o registro daquelas despesas e com a cópia do documento fiscal que foi acobertado com recurso público, seja do fundo partidário, seja do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Essa questão de muita gente falar que está abrindo mão e etc., é porque há uma certa pecha, porque muita gente criticando o fundo eleitoral e etc. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu diria o seguinte: são 5.500 municípios aproximadamente. Se você pegar, arredondando assim, 30 partidos regularizados, só 30 partidos, e multiplicar por 5.500 municípios aproximadamente, e você pegar cada um órgão desse partidário e falar assim, tem 10 candidatos, tem 15 candidatos, e multiplica, vai dar um número tão grande de candidatos, que aqueles 2 bilhões de reais vai virar, assim, aproximadamente, R$8.000 por candidato. R$8.000 por candidato. Não é nada. Uma campanha que se você tiver só 8.000 para fazer campanha, é muito pouco. Mas tem gente que não tem nada. Tem gente que vai fazer
a campanha na mídia, na sola de sapato. Na sola de sapato, no corpo a corpo, né? Se comunicando. É suor, sola de sapato e saliva. Mas eu queria, Canhoto, só para complementar nisso aí, nessa questão, eu acho que, assim, eu sou dirigente partidário já há um bom tempo. Uma coisa que eu sempre vejo, a maneira correta de investir esse pouco recurso que vem, porque é pouco mesmo. Tá? É lenda esse negócio de grande. Tem candidatos milionários que põem do bolso empresas e foi proibido agora a empresa investir em candidatura. Isso é bom porque equalizou, deixou mais ou menos todo mundo indo. A gente sabe que não é bem isso. Tem gente até hoje que está em mandato aqui no Mato Grosso, por exemplo, respondendo processo porque triangulou recursos por lá, por cá, para poder engordar a sua campanha, com recursos de empresas que não deveriam estar patrocinando campanhas. Mas na eleição municipal vai acabar acontecendo isso, e a gente tem que fiscalizar, e nós vamos falar também, podemos até numa outra falar sobre esses sistemas de fiscalização. Inclusive o TRE tem o sistema Pardal para você denunciar campanhas que estão usando de artifícios antidemocráticos, vamos dizer assim, que desequilibram, porque o abuso de poder econômico desequilibra a disputa. Ele desequilibra a disputa. E não é isso, a disputa tem que ser em cima de ideias e de qualidade do candidato, não do que ele está gastando. Então, só um parênteses, assim, que você falou de legislação, todo o arcabouço jurídico da legislação eleitoral, ela é centrada na ideia de afastar do pleito qualquer influência, seja do poder político, do poder econômico, a má utilização dos veículos de comunicação social. A ideia central é essa, porque uma campanha que é patrocinada com abuso do poder econômico e leva ao resultado a eleição de um determinado candidato, esse mandato conquistado ele não é legítimo. Ele fere a legitimidade do pleito, porque o ideal é que os mandatos sejam conseguidos de forma isonômica. Você vai usar recursos pessoais se você tiver, e uns têm mais que outros, mas dentro de algo aceitável, de um padrão aceitável. Então, quando você faz abuso do poder econômico, quando você faz má utilização dos veículos de comunicação, você desequilibra o pleito, você fere a isonomia, é o que você estava dizendo. E o eleitor está mais atento cada vez a isso. A gente tem que bater nessa tecla, porque todo mundo tem direito de poder doar 4 anos da sua vida, por exemplo, no parlamento. Se todo mundo bem intencionado pensasse em tirar 4 anos da sua vida para fazer um bom trabalho na Câmara de Vereadores, já pensou que é meio utópico isso, né? Que ideal de sociedade nós teríamos, ou na prefeitura, tá? Então, gente, só queria registrar aqui, também tem outras formas de financiamento. O Jair Rodrigues, lá de Vila Rica, está lembrando, tem a vaquinha virtual de arrecadação. O doutor Canhoto pode falar, porque ela é uma situação legal, tem já uma normatização dentro do TSE para isso. Mas você também pode, de outras formas, doutor, pode promover jantares, promover cafés da manhã, vendendo para aqueles apoiadores, para você por um preço diferenciado, para que você arrecade. Isso tudo você presta contas e declara na sua prestação de conta. Olha, eu arrecadei. E aí você podia falar do teto um pouco também. Do teto? Teto de gasto, porque o cara arrecada, ele faz um leilão lá para arrecadar para a campanha do Celso Costina em Matupá. Tá, mas aí se ele arrecadar acima do que ele pode gastar no teto, eu não sei quanto que seria o gasto de Matupá, vamos chutar aí 200 mil para prefeito, talvez seja até mais. Tá? Se ele arrecadou 50 mil, ele já vai ter que doar para alguma coisa. A gente, nessa área, a gente costuma dizer o seguinte: as fontes do recurso que o candidato utiliza. Antigamente você falou, as pessoas jurídicas poderiam doar, agora não pode mais, só pessoas físicas. As pessoas físicas não é da cultura da pessoa física brasileira doar para a campanha, e nem da condição econômica. Não é, não mas pode. Pode, mas... Você pode vender broche da sua campanha, adesivo da sua campanha, você pode vender camiseta. Esse é o que nós... Agora não pode falsear, então tipo assim, eu faço 1000 camisetas e ponho a camiseta para vender a R$2. Eu estou distribuindo brinde, na verdade, eu não estou vendendo para arrecadar, né? Aí a gente não pode ser uma coisa disparate, né? Mas a justiça já tem bastante know-how hoje para diagnosticar esse tipo de fraude. Então, mas assim, é uma fonte de receita que não é muito utilizada, que a gente chama de comercialização ou realização de evento. Nós já fizemos eventos aqui na capital de eleição de governador, de num evento desse arrecadar R$850 mil líquido, num evento, num jantar. R$850 mil. Claro que é uma candidatura de governador e etc e tal.
Mas, guardadas as proporções, você pode fazer, o candidato a prefeito, o candidato a vereador, pode fazer eventos que, lógico, não vão chegar nem perto disso. Celso já falou aqui, 85 mil só. Pô, é dinheiro pra caramba, né? Mas que dentro da perspectiva de arrecadação de um candidato a prefeito ou de um candidato a vereador, pode ser muito significativo. E é muito interessante esse tipo de prática, porque você envolve pessoas. Você não faz um Seus evento, amigos, né? Você não faz um evento desse. Você pega um restaurante, por exemplo, o que o cara faz? Geralmente faz. Vai num restaurante, uma churrascaria da cidade, ou uma pizzaria. Pizza é um negócio barato, bom de fazer. Ó, eu tô vendendo rodízio de pizza R$ 50. Você vai lá, combina com o dono da pizzaria, olha, eu vou pagar para você, às vezes até um amigo e tal, eu vou pagar R$ 15 por pessoa. Você paga pro cara do restaurante que ele vai gastar produto e tal, e tem direito só a refrigerante. Quem quiser beber cerveja, bebe por conta. E você vende por 50, você tem 35 de lucro. Uma mais de lucro. Você vender 200 rodízio, 200 e pouco, você tem de lucro, aquilo ali já é a gasolina da campanha. Então, quer dizer, agora isso tudo tem que prestar conta para a campanha, tudo certinho. A Justiça Eleitoral quer saber se arrecadou. Não é verdade, você pode fazer isso. Tanto que Mas de forma democrática, transparente, já foram pessoas que vieram e aderiram à minha campanha. Tanto que você precisa comunicar previamente à Justiça Eleitoral que tipo de evento vai fazer, em que local, em que horário, porque a Justiça Eleitoral tem a prerrogativa de fiscalizar. Se ele resolver ir lá e acompanhar, ver se tinha pessoas realmente, ela pode fazer isso. E a vaquinha eletrônica é a mesma coisa. A vaquinha eletrônica você tem vários aplicativos, é só entrar no site do TSE, eu fiz um vídeo sobre isso aí, explicando, você entra lá, tem vários lá, as pessoas me indicam, eu falei, eu não conheço nenhuma dessas empresas, eu podia olhar o seguinte, as que já trabalharam na campanha passada, que não tiveram problemas, então essas seriam as mais indicadas, né? Que você pegar uma nova, que você não sabe no que vai dar. Porque a principal coisa que esses aplicativos fazem é o seguinte, você divulga que você está fazendo uma vaquinha, a pessoa doa R$10, R$100, R$1.000, e aí a empresa passa para sua conta depois que você foi aprovado em convenção, tirou CNPJ, abriu conta, está tudo certinho, aí ela deposita, desconta a taxa dela de administração, tá? Normal, porque é uma empresa, está fazendo aquele serviço para você, ela emite o certificado, não, o recibo, emite o recibo, você junta aqueles recibos, passa para o seu contador da sua coligação, que vai prestar conta para não dar zebra, e você usa o dinheiro também de forma correta, dizendo, olha, isso aqui entrou pela vaquinha eletrônica, aí eu gastei nisso, paguei adesivo, paguei combustível, paguei alimentação de equipe, enfim. Essa forma de arrecadar, ela não está começando nessa eleição. Já vem de outro. Por isso que dá para você ver os outros aplicativos aí que já funcionam. Mas é pesquisar e negociar. Cada um tem uma taxa de administração diferente. Os resultados que eu particularmente vi foram muito tímidos. O que não significa dizer que tem que continuar sendo. Porque tudo que é começo é um aprendizado e etc. Né? Mas hoje já tem tecnologia, já tem experiências acumuladas. Tá? Pode ser que o resultado seja diferente, que vale a pena, né, experimentar. Tem muitos escritórios de contabilidade oferecendo serviços nessa seara, né, e eu acho que vale a pena experimentar. Você não corre risco nenhum. O único risco que você corre é de arrecadar menos do que você esperava, mas são riscos que é normal correr. Exatamente. E dá um conceito diferente para a campanha. O Rubem Júnior está perguntando como que dá para denunciar, se na pré-campanha já pode, ou só na campanha, gente que está abusando do poder econômico. Sim, claro. Tem que fazer alguma comprovação? Como claro é que você, quando faz uma denúncia, para que ela tenha alguma perspectiva de êxito, você tem que juntar alguma prova da sua denúncia. Né? Porque denúncia sem prova, ela vai virar um papel na gaveta lá. Celular, né? Fotografa, filma, pega um depoimento, sei lá. Exatamente. Então hoje tem muita denúncia que caminham até um certo ponto, depois termina sem nenhum resultado prático e tal. Mas eu diria que é uma forma de inibir aqueles mais ousados, que praticam coisas erradas, que fazem doações, que dão brinde, práticas proibidas na eleição, né, inibe essas condutas. Então, não só pode, como deve. E o Ministério Público é a porta de entrada dessas denúncias. Tem alguma informação relevante, visita o promotor, conversa com ele, faz por escrito, protocola lá, e o Ministério Público se encarrega. A Justiça Eleitoral hoje tem bastante know-how
sobre controlar receitas e despesas. Chega ao ponto, por exemplo, da pessoa omitir, fez um evento grande e aí não declara isso na prestação de conta. Ah, vai tomar multa. O Ministério Público... Ou pode ficar inelegível, inclusive. O Ministério Público vem e mostra que saiu no Facebook, saiu não sei aonde, que foi um evento de 300 pessoas mais ou menos, que teve locação de serviço de som, que teve locação de mesa, cadeira, que teve bebida, que teve isso, que teve tem aquilo. espertinho que usa isso aí para se promover, e querendo maquiar que é evento para arrecadar, não arrecadou nada, ou fez uma coisa, o jantar comumente na pizzaria vale R$20, mas você negociou, comprovou que fez um pouquinho mais barato, teve um lucro, aí não, mas aí você vende por R$10. Pô, você está fazendo um evento para promover, não para arrecadar. Exatamente. E é possível fazer arrecadar e fazendo a promoção ao mesmo tempo. As pessoas se engajam, abraçam essa campanha. Veja o Bolsonaro, esses milhões e milhares de outdoor que teve pelo país inteiro, aqui do Mato Grosso, adesivo encaminhado. Os caras faziam, pegavam arte no... O Bolsonaro nem sabia que isso foi feito. Isso é voluntariado. Então, se você quer ter uma candidatura vitoriosa, provavelmente você tem um círculo de amizade que, se tomar gosto na sua campanha, e você tem que ter habilidade para fazer ele tomar gosto na campanha, eles se voluntariam e acabam criando essas coisas. Agora também não pode fazer coisa que vai te complicar a vida, né? Sair pedindo voto antes da hora, não é para isso. Voto só depois da convenção. E eventos para arrecadação também, depois que você configurar como candidato. Tá certo? A vaquinha pode ser feita agora, tá? Você vai arrecadando. Vaquinha eletrônica. Mandar um abraço aqui pro Claudio Sena, lá de Lucas do Rio Verde. Aí, Lucas, lá, as campanhas sempre é modesta, né, Claudio? O pessoal não gasta muito dinheiro lá não, né? Eu sei que tá gastando sola de sapato. Giovanni Martins, mandar um abraço para você também. O pessoal está dizendo o dinheiro próprio dele tem que declarar. Tem, né? Sim, claro. E pode falar os limites que ele pode declarar, pôr do dinheiro dele. Aí cada município tem um teto de gastos, né? Ele tem que se limitar a gastar dentro daqueles limites. Agora, o dinheiro dele vai estar na declaração de bens que ele vai apresentar. Mas não é ilimitado, né? Ele tem um limite da renda dele também, né? Sim, claro. Mas se ele for falar assim, bom, eu posso gastar R$200 mil, eu tenho R$200 mil, eu vou trabalhar só com recurso próprio? Pode, não tem problema nenhum. Contanto que esses 200 mil esteja dentro da margem de 10% do que ele declarou como rendimentos no ano anterior. E que tenha origem lícita, né? Origem lícita também. Você tem o dinheiro na sua conta. Mas se você declarou no imposto de renda, pelo amor de Deus. Verdade. Mas é isso. Tá dizendo aqui, Alex Penha, pré-candidato impulsionando página pode ser considerado abuso de poder econômico, ele quis dizer. Depois da convenção, não. Depois, no momento... Até porque vai sair escrito lá, patrocinado, e ele vai ter que emitir notas, no caso o Facebook, por exemplo, emite nota e declara. Agora, se está fazendo antes, aí é uma questão, o TRE tem mecanismo de receber denúncias. A legislação, na área que trata de arrecadação e gastos para a campanha, ela tem um rol de despesas que são consideradas de natureza eleitoral. Impulsionamento de propaganda na internet é um dos itens que está lá contemplado, que é uma despesa normal, entendeu? Inclusive deu muito problema na eleição passada, porque quando você paga um impulsionamento, você compra do Facebook um crédito, você gasta lá R$5 mil, e aí você vai consumindo aos poucos. Quando termina a campanha, normalmente sobrou R$1.000, sobrou R$1.500, e o Facebook não te devolve aquilo. Aí a Justiça Eleitoral, ao julgar a sua prestação de conta, entende que houve uma sobra de campanha. Se você não recebeu do Facebook de volta o seu dinheiro, mas para os olhos da Justiça aquilo é uma sobra da campanha, e ele exige que você repasse para o partido, porque sobra de campanha não pertence ao candidato, pertence ao partido. Então exige que você repasse aquele dinheiro para a campanha. Mas assim, o impulsionamento por si só, ele é uma despesa legal, que tem amparo legal, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma irregularidade nisso. O que tem um voto do Fux falando que na pré-campanha, gastos módicos, isso que é duro, ele não fala um valor, né? Gastos módicos é possível. Até porque no impulsionamento. Até porque na pré-campanha,
as despesas não são contabilizadas. O problema é o seguinte, módico para mim é um valor, para Brário Maggi é outro, né? Vou mandar um abraço para o Giovanni Martins, para o Denis Félix, o Lucélio Mendes, Léo de Vila Rica tem uma pergunta, já vou ler aqui, Caio Douglas, o Edmilson Santos também, o Rael Fernandes, Lário Tavares de Confresa, um abraço para você, Bia Calmão. O pessoal está perguntando aqui, o Léo, o seguinte, é questão de partido, é diferente, né? Partido receber uma doação de uma empresa, por exemplo. Não pode. Não pode, né? Não pode. Não pode. Porque os partidos, eles são... Por que os partidos são obrigados a prestar conta? Vai ter uma eleição municipal em 2020. Então, o seu diretório municipal aí no seu município, muitas vezes ele não gasta nada, absolutamente nada. Os dirigentes se envolvem, trabalham, pedem voto e etc. Mas o partido, até por não ter, ele não gasta, ele não se envolve financeiramente na campanha, né? Mas é uma exigência legal que os partidos prestem contas. Por quê? Porque não adianta você dizer, mas eu não arrecadei, não gastei nada. Você tem que comprovar isso. Como? Por isso é obrigado a abrir uma conta bancária, né? Aí fala, mas a minha conta bancária, o extrato é zerado. Ótimo. Um extrato zerado, ele prova a ausência de movimentação financeira. Assim como uma conta movimentada, ela prova movimentação financeira, arrecadou e gastou. Um extrato zerado prova que não arrecadou e não gastou. Ou seja, há uma ausência total de movimentação financeira. Doutor, para nós fecharmos aqui um pouco a nossa live aqui, quero agradecer mais uma vez todo mundo que está acompanhando aqui. A gente está caminhando para o final, para não ficar cansativo. Mas algumas dúvidas. Primeiro o seguinte, as pessoas já podem fazer pré-campanha, já podem pedir voto, pedir apoio. Certo. Foi bom eu ter falado errado para frisar bem, não pode pedir voto, você pode pedir apoio, mas você pode falar das suas qualidades pessoais, das suas ideias, não é fazer promessa, falar das suas ideias para a municipalidade. Nesse meio virtual, só para a gente fechar, nesse momento agora, eu não consegui achar em tudo que eu pesquisei uma decisão concreta de se não pode gastar dinheiro grande. A única coisa que eu vi foi esse voto do Fux, que podem gastar de maneira módica. Então é o seguinte, pode impulsionar nessa pré-campanha, já que a eleição vai ser, provavelmente a convenção, a eleição vai começar lá para o mês de final de outubro, né? O que o senhor acha? O que existe assim, meados de outubro, que é mais palpável, é que a grande questão isso representa a propaganda eleitoral antecipada. Isso não pode, isso pode, isso não pode. Ele pode falar da pré-campanha, né? Você pode falar de sua pré-campanha. Sou pré-candidato, estou pensando num projeto para a prefeitura, mas não pode dizer, sou candidato, quero muito ser eleito, preciso do seu apoio de voto, então não pode pedir voto. Não, e existe um rol de condutas que não caracteriza propaganda antecipada. Vamos falar delas então. Normalmente são atividades feitas via partido. Você vai discutir, por exemplo, o seu plano de governo. Vou reunir a classe médica aqui no partido, os pré-candidatos a vereador, para discutir a saúde. Vou reunir os produtores rurais para discutir a questão das estradas vicinais. Eu vou reunir com a classe policial, sindicato de segurança, não sei o quê, para discutir segurança pública no município. Você pode fazer uma série de coisas, mas você vai fazer isso como? Aonde? Faça reuniões na sede do partido, se tiver. Se não tiver, o partido aluga um espaço, faz uma reunião, discute isso, tira subsídio e contabiliza aquela despesa normalmente. Tem várias condutas que a lei lista. Na pré-campanha. Na pré-campanha, que não, a lei fala com todas as letras, não caracteriza propaganda antecipada. Você pode falar das suas qualidades pessoais, você pode falar do seu plano de governo se você for eleito, o que você pretende fazer, como é que você precisa lidar, como você pretende lidar com a área da saúde, com a área da educação, da segurança, disso, daquilo. Você pode fazer tudo isso, né? O que você não pode é pedir voto. Sim. Mas eu posso falar, olha, eu pretendo sim, sou pré-candidato, o partido já bateu o martelo, vou ter meu nome homologado como candidato a prefeito, como candidato a vereador. Se eleito for, eu pretendo fazer isso, se pretendo fazer aquilo. Você não está pedindo voto para ninguém. Você está apenas falando de um projeto eleitoral futuro,
você entendeu? Com um amparo legal, não tem nada de irregular nisso. E são várias condutas. As pessoas normalmente não fazem porque acham que é muito burocrático. Aí eu vou ter que fazer. Posso continuar Nós falando? estamos com algum problema no vídeo aqui, eu não sei o que é. Deu um piriparrei. 2 analfabetos aqui. Sei o que é, doutor Carlos. Pessoal, nós estamos com um problema sério aqui, não sei se vocês estão nos ouvindo, mas a nossa câmera aqui não está aparecendo para a gente. Bom, nós já estamos caminhando para o final aqui. Eu estou acompanhando o celular aqui, eu acho que está sendo possível. Não está aparecendo para a gente aqui, eu acho que vocês estão nos vendo aí. Vamos continuar, vamos tocar o barco. Só na nossa tela aqui que não aparece, uma pessoa está vendo aqui. Vamos continuar. Vamos olhando para lá. Bola para frente. Bola para frente. Então, só para fechar, essa preocupação do uso na pré-campanha, eu vi aqui um rapaz aqui, o Rael, dando um exemplo. Quando ele pediu a descompatibilização dele, ele postou no Facebook e dizendo que ele estava pedindo afastamento de serviço justamente para ser pré-candidato. Ele já criou uma informação para divulgar que ele é pré-candidato de forma bem subliminar. Então, quer dizer, alguns amigos... Legal, alguns amigos manifestando, inclusive, pode contar comigo. Você está entendendo? Exatamente. O que a gente tem que controlar, às vezes, os amigos, os apoiadores, é para não sair e falar, vota nele. Não pede voto agora, vamos pedir mais na frente. Parece um contrassenso falar para candidato não pedir voto. Você tem que correr atrás de apoio. Gente, vocês me apoiam nessa empreitada? Não apoiam? Então beleza. Tá. Evite falar, porque está todo mundo, às vezes sem maldade, gravando e filmando você, até para passar para um outro amigo de gaiatice, e ele não percebe de repente que você está pedindo voto no momento que não deve pedir voto, se você for praticar isso, e divulga num grupo do WhatsApp, você nem viu, ele estava sentadinho lá no fundo da sala de reunião, você está entendendo? Apesar que agora não pode fazer reunião, porque essa pandemia, e te prejudica sem querer. Então, evite pedir voto, peça apoio, fala das suas qualidades, suas ideias, das pessoas que você está andando junto, que vai ser seu candidato a prefeito, que vai estar na sua chapa, enfim, as lideranças do seu partido, para que você possa angariar apoiamente para isso. Eu costumo dizer, Dito, que o partido é a família do candidato. Quando você começa a sua campanha, se você não tiver o apoio do teu partido, da sua família, você pode desistir da sua candidatura. A Karen está perguntando aqui se pode colocar a foto do perfil escrito pré-candidato. Isso é legal, as pessoas já ficam sabendo? Pode. Pode, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Tá? Você é pré-candidato, você não pode pedir voto de forma expressa. Voto, exatamente. Só isso. Então, beleza, gente. Eu quero agradecer. Nós tivemos um probleminha técnico aqui. Dois jovens há muito tempo tentando usar essas mídias sociais, mas a gente volta com mais informação na nossa página para vocês no futuro. Eu quero voltar com o contador para a gente entrar mais a profundo nessa questão da prestação de conta. O doutor Canhoto já adiantou muita coisa. Vamos vir com uma sobre plano de governo, para a gente discutir bem detalhadamente de ideias disso aí, de como você regimentar ideias para fazer um plano de governo bacana, tá? Usando ferramentas baratas sem ter que contratar institutos de pesquisa para levantar informações e dados da cidade. É claro que você vai ter que ter um pessoal para ajudar a sistematizar tudo, mas aí a gente vai ter uma pessoa aqui que vai te dar um suporte aqui bem bacana. Estamos à disposição, qualquer coisa na nossa página pode nos acionar aqui, tá certo? Eu não sei se eu mandei um abraço para todo mundo aí, Alex Penha, enfim, Jamaira Proença, Paulo Sérgio Nogueira, beleza. Pessoal, grande abraço, muito obrigado. Tá? Para quem não acompanhou no momento, vai ficar gravado aqui, eu vou subir para o YouTube, vou divulgar também, para que possam compartilhar as informações do Dr. Canhoto. Eu queria que o senhor passasse um e-mail, um telefone aí, que as pessoas pudessem também falar com o senhor diretamente, ou uma mídia social. Exatamente. Vou passar o telefone do escritório,
Porque o meu celular é muito concorrido. Às vezes As meninas vão ficar loucas. não consigo falar com todo mundo, mas eu passo o telefone do escritório, quem quiser se comunica lá, a secretária me passa a informação e aí a gente vai se comunicando. Mas o escritório é De Pieri Advocacia, um escritório mais voltado para o agronegócio e para o direito eleitoral. Um escritório grande, bem estruturado, antigo, bem conceituado, e o telefone fixo é 3627-2003. 65, tá? 65, 3627-2003. Fica no Jardim das Américas e nós temos uma boa sede lá. Convido aqueles que tiveram a oportunidade de vir aqui nos fazer uma visita. Para quem nunca acompanhou como que seria esse tipo de trabalho, é assim. É importante você ter um colega advogado lá no município, né? Se for do interior, que tramita as coisas ali, acompanha, ajuda um contador, porque as coisas, a maioria das vezes, acontece na corte aqui, no TRE, porque a eleição acaba dia 15, né? Só que os pepinos continuam. Então, quer dizer, você tem que ter alguém para acompanhar. É importante alguém com fôlego jurídico que possa acompanhar, trabalhando em parceria com um jurídico já seu aí, que talvez seja bom, até voluntário muitas vezes, mas talvez esse jurídico não tenha toda a experiência e bagagem de outras eleições, porque tem muita coisa que realmente só com a convivência e vivência que vai saber resolver. E os prazos eleitorais são de horas, 24 horas, 72 horas, não dá tempo para pensar e estudar, tem que saber fazer. Agora essa semana mesmo, o diretório de Sinop, umas pendências lá de prestação de conta, coisas assim. E aí, do Partido Podemos. Né? Do Podemos. Aí o Dr. Jorge Janai queria que o advogado dele lá conversasse comigo. Coincidentemente, é um advogado que me conhece há muito tempo e tal. Na hora que ele descobriu o garoto, ficou feliz da vida, a gente interagiu, resolvemos, foi assim, rápida a solução. Então é como você está dizendo, é bom ter o colega lá, o seu colega lá, que diagnostica, providencia documento e tal, e a gente aqui está mais próximo da corte, aqui podemos interagir. Obrigado aí a todos pela atenção e coloco à minha disposição de todos lá no escritório através daquele telefone que a gente passou. Isso aí, gente. Juntos podemos vencer. Um abraço, hein? Obrigadão. O que será que aconteceu?